dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. Olha, ele voltou, olha lá, e eu sou o Francisco Junqueira. Ai, nós estamos exaustos, mas exaustos felizes. 100 episódios, gente. 100 episódios, significa que isso aqui começou há 100 semanas. Não, mais, né? Porque a gente ficou Nossa, várias eu sou sem muito fazer. burro, é verdade. Que a gente... Eu tenho burro. Esse episódio era pra sair em agosto do ano passado. Ano passado virou a gente do avesso. E aí Nossa. o 100º episódio veio parar agora em março. Mas Quem tudo o ano no seu passado tempo. não virou do avesso, não é? Eu, inclusive, não sou mais Francisco Junqueira, eu sou o avesso de Francisco Junqueira. Estamos nas redes sociais, como Exaustos Pod, no Twitter e Facebook. No Instagram, como Estamos Exaustos. Estamos no Catarse também, se você gosta da gente, considere apoiar nosso Catarse, catarse.me/exaustos. Gente, estamos muito felizes. Muito. Alguma Porque felicidade, chegar aqui não né? foi fácil. Chegar aqui não foi fácil, mas foi uma delícia. Vou ser bem sincera pra vocês. 100º episódio desse programa. A gente já deu a volta ao mundo algumas vezes aqui. Sabe? Quando a pessoa fala, ai, minha vida deu um giro de 360. Aí o outro vai lá e corrige. Não, mas 360 você volta e vai parar no mesmo lugar. Bom, eu sempre acho que você vai parar no mesmo lugar, mas você não é a mesma pessoa. Mas ainda que fosse, nesse caso, de fato, a gente já deu alguns 360 aqui, já foi parar. Começou lá embaixo, aí foi pro alto, depois voltou lá embaixo. Montanha-russa. Ixi, nosso Corsinha capotou, mas continuou andando. a gente deu uns 930, assim, tipo, girou umas 3, 4, 5 vezes e parou num ângulo X ali. Que Mas não girou tem no nada a ver ar, de onde assim. começou. É. Mas girou no ar, assim. Pode ter nem parado no mesmo eixo. Nossa senhora. Eu fico. Quando eu começo a pensar, eu já começo os risos de nervoso. Esse episódio talvez tenha alguns risos de nervoso aí. Não poder. A culpa não é nossa, a culpa é do Bolsonaro. Mentira. Também, talvez. Mas a gente tá aqui desde 2018 criando conteúdo junto, exaustos, mas ainda conscientes, né? E acima de tudo, a gente tá tentando aprender junto com vocês. Então a gente falou de muita coisa, algumas coisas que a gente não conhecia e chamou pessoas pra ajudarem a gente a entender. Algumas coisas que a gente sabia superficialmente, aí se preparou pra poder falar aqui, entender um pouco mais. Algumas coisas que a gente falou aqui, depois vocês mandaram feedback pra gente, falaram, não é bem assim, e a gente foi procurar entender melhor. Enfim, a gente não ganha dinheiro, mas a gente vence o tempo todo falando com vocês aqui. E isso tem um poder muito forte, porque a gente criou vínculos, a gente viveu histórias doidas. E esse episódio é para celebrar essas histórias doidas e esses aprendizados que a gente teve nesses últimos, eu vou falar 3 anos, porque a gente faz 3 anos agora, esse ano. Mas na verdade são 2 anos, né? Não sei, quase minha matemática... 3. nesses quase 3 anos. Quase 3 anos. Enfim, eu queria perguntar pra vocês o que é esse exausto pra vocês? Olha, pra uma coisa que começou com um propósito quase de autorresgate, assim, né? E quando a gente começou o Exausto, a gente tava os 3 numa situação pária de ladeira abaixo. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito revigorante, porque essa coisa de... Acho que quem vai concordar comigo é o Vitor. Essa coisa de conversar com o público, porque a Ari já faz isso há pelo menos uns 10 anos, é muito novo, é muito... A gente ainda somos francos anônimos, assim, mas ter gente que vem conversar por conta do trabalho, por conta do que a gente diz, não só dá um novo sentido porque a gente entende por opinião, como faz com que a gente se sinta valorizado de certa forma, e essa é a parte mais gostosa. Então, assim, não só pelo aprendizado... Vai, fala, Vitão. Manda, Vitão! Não, mas eu acho que além disso, faz a gente questionar a nossa própria opinião. Porque, tipo assim, eu acho que a ideia de você expor, de a gente vir aqui conversar, abrir a nossa vida, a nossa rede social, dar espaço para as pessoas chegarem na gente, conversar, perguntar do que a gente faz, do nosso dia, do que a gente faz, abrange um espaço do questionamento, tipo assim, será que eu acho isso mesmo? Uhum. Tipo, todas as vezes, assim, tipo, sei lá, põe um tema X, aí a gente tem logo a nossa
a concepção da nossa opinião lá. Tipo, ela vai. Você vê a sua opinião se formando. E aí a gente pensa nos tópicos que a gente vai ter que falar. E aí a gente reflete sobre a nossa opinião. E aí fala, tipo, será que eu acho isso mesmo? Será que eu acho isso mesmo? Ou eu sou eu individual, pensando só em mim mesmo? Eu tenho que ser. Eu tenho que pensar isso? Aí você fica, tipo, num jogo, tipo, de. O que é o melhor pra mim falar? E aí depois aí você passa pelo processo de acreditar na realidade o que deveria ser dito. E não o que você pensou a priori. Tipo, acho que isso chama reflexão, né? Acho que é um processo muito tão louco, saudável, né? Pensar sobre aquilo que você decidiu ou que você acredita. E a gente até falou disso recentemente, sobre mudança e sobre tá tudo bem mudar de opinião, né? Não tem por que você se agarrar loucamente. Não é tipo, quando a gente fala de tudo bem mudar, embora a gente pense num longo prazo, num processo, um ano aí, tá tudo bem eu falar uma coisa agora aqui no episódio, e aí depois que a gente terminar de gravar, eu deitar na cama, olhar pro teto e refletir, depois de ter ouvido vocês dois falando, e pensar assim, putz, o que eu falei talvez não faça muito sentido pra mim. Né? Tipo, pô, então, assim, nada a ver com o que eu falei. Ou transformar o sentido também, né? Às vezes a gente pode não ter uma mudança repentina de opinião, mas a gente percebe como a nossa opinião pode ser complementada, pode ser enriquecida. E é muito doido a gente falar isso entre nós três, porque a gente se conhece há muito tempo e o podcast deu essa visão sobre a opinião, inclusive nossa, entre trocas de experiências de amigos que se conhecem há muito tempo, né? Sim. Não, é uma coisa muito doida, assim. É o que, de novo, para quem é leigo, para quem não tá acostumado, é sempre uma coisa muito nova, é uma experiência muito gostosa. Não, eu acho que de tudo isso, teve muitas opiniões. Tipo assim, a gente começa é muito legal a gente pensar sobre isso, que teve alguns pontos muito marcantes na trajetória durante o podcast, que a gente começou pra reclamar de Tinder. Querendo ou não, foi uma das coisas que a gente sempre uniu pra reclamar do decorrer da vida afetiva. Não funciona. Não, a gente não funciona só as pessoas, o Tinder funciona muito bem. Não, e aí é engraçado que aí, tipo, a gente, no decorrer da gente reclamar das coisas, a gente foi se colocando à frente de muitas subquestões que envolvem a vida afetiva. A gente descobriu um pouco mais sobre a sexualidade, sobre pessoas monogâmicas ou não monogâmicas, tipo, e de conceitos muito mal estruturados que a gente tinha e que a gente precisou lapidar programa por programa até a gente definir e falar, puta, é isso que eu acho. Pô, eu lembro que antes do programa dos assexuais, depois a gente ter chamado depois a gente tomou a chamada de atenção do Walter e depois a gente trouxe ele no programa pra falar sobre. Foi uma coisa bem, tipo, porque, sei lá, na minha individualidade, eu, Vitor, eu achava que, mano, todo mundo era movido por se esfregar, cara. Independente de como ou onde. Ou em quem. E aí, tipo, você vê, tipo, a realidade de outra pessoa que, tipo, não é movida por isso, e você fica, caralho, mano, tem gente que é assim, que doideira, né, mano? E aí você, tipo, nossa, velho, peraí. Tipo, vamos voltar para o laboratório. Legal você falar disso. A gente tem agora no WoW, a gente tem um companheiro de guilda que ele é Demi. E eu lembrei justamente desse episódio. Porque ele segue o Walter. E dois, porque assim, me fez pensar que esse acesso a esse tipo de informação veio através do Exaustos. Sim. Então, quando ele falou, era uma coisa que eu falei, porra, já sei o que é isso aí, já não é uma coisa que vai me causar um estranhamento, já não é uma coisa que eu sinto que é totalmente fora do meu escopo de conhecimento. E gerou uma conversa muito legal e eu fiquei muito satisfeito disso ter vindo do nosso projeto, sabe? Esse aprimoramento pessoal que a gente passou em relação a essas coisas. E muitas vezes levanta questionamentos internos, porque muitas das vezes, porque a gente conversando aqui, quando você levantou sobre demissexual, muitas vezes eu paro pra pensar, será que eu não sou isso? E aí, tipo, às vezes eu fico, caralho, será que eu não sou? Eu devo ser isso, cara, porque, tipo, eu sempre fico meio broxado com as pessoas que eu saía, assim, do nada, tipo, merda, mano. E aí eu fico, putz, talvez eu seja isso. E aí, tipo, mas... na situação atual não vale a pena pensar nisso, não faz diferença. Mas é legal, porque a gente vê novos horizontes ou novas possibilidades. E a gente acaba, assim, não só reconhecendo o mundo, mas se reconhecendo no mundo. Tipo, é doideira, né? Sim.
E é muito porque a gente é um conceito que tá ali, mas nem todo mundo tem acesso. E a gente precisa... Se alguém não vier falar sobre isso, você nunca vai saber. Às vezes você vai ficar para sempre ali tentando entender o que tem de... Aí abre muitas aspas errado. Acho que não é errado, mas algumas pessoas enxergam como... tem alguma coisa de errado comigo, até elas entenderem o que é e se descobrirem e se encaixarem. Mas porque até você entender aquilo que tem de diferente com você. Eu não tô falando só na questão da sexualidade, em muitos aspectos, em muitas questões que a gente tocou aqui de relacionamento, frequência afetiva, várias coisas que as pessoas foram entendendo que o funcionamento com elas era diferente, não só as pessoas que ouvem, mas a gente também. E eu acho que é por isso que é legal a gente falar das coisas, por mais que pareça óbvio pra gente. Porque sempre tem alguém do outro lado que não necessariamente vive aquela experiência, mas que pode viver e se identificar. Quem não conhece e não se identifica, precisa saber que existem pessoas diferentes no mundo. Eu acho que as pessoas precisam conhecer o diferente, o diverso, para entender e abraçar, sabe? A gente não pode falar, não, é todo mundo igual, somos todos iguais e querer tratar todo mundo do mesmo jeito, porque não é. A gente não pode se medir pela própria régua e nem pela régua de uma ou duas pessoas que a gente tem no nosso convívio. A gente tem que entender que sempre vai ter uma coisa diferente para considerar na relação. E é isso que eu acho que é a representatividade, que é a diversidade, sabe? A gente ouvir ou para se sentir abraçado, ou para enxergar outras visões que a gente talvez nunca imaginasse e podem agregar para nossa sem que a gente sem que a gente saiba. Nossa, gente, quando eu começo a falar... E isso mesmo ali entre círculos mais progressistas, porque a gente não é o tiozão do Zap, a gente não tem uma opinião conservadora a respeito das coisas, a gente se imagina que tem domínio a respeito de muita coisa porque a gente justamente tem a cabeça aberta, porque a gente tem essa proximidade com essas pautas mais progressistas, e quando a gente tem acesso a isso, a gente percebe que mesmo a gente tem muita coisa para aprender, para aprimorar, muita coisa de mundo ainda. Esse tá tudo muito além. Tão grande, meu Deus. Precisamos aprender muito. Mas eu perguntei o que era ser exausto pra vocês no sentido de exaustão mesmo, não no sentido de podcaster. Mas não vale falar do governo e não vale falar da pandemia, porque isso aí todo mundo vai a mesma coisa. Tá deixando exausto? Não, o que é ser exausto? Cara, o que é ser exausto? Ser exausto, cara, é tipo você levantar todo dia, ter uma pica pra resolver, que você já dormiu pensando nessa pica, e todo dia você chega, na hora que você vai resolver ela, você fala, caralho, mano. Porra, aí você acha que você resolveu. Não, aí quando você achou que resolveu, você vai dormir, aí essa pica volta de novo no seu e-mail, você fala, caralho, mano. Ela digievolui, né, mano? Ela digievolui. É o ciclo eterno de achei que resolvi, não resolvi, mano. E aí tá todo dia nisso. Esse exausto pra mim é sempre viver nessa situação limítrofe, né? Limítrofe e limite. Que é final de mês, que é tempo. Quem tem tempo não tem dinheiro, quem tem dinheiro não tem tempo. Então, nossa, absolutamente. O que a gente gostaria de dedicar o nosso tempo, a gente não pode. O que a gente precisa dedicar o nosso tempo, a gente não quer. Ou quando a gente tem a oportunidade, a gente tá cansado, literalmente. Simplesmente fica deitado olhando pro teto. Ou quando as coisas que a gente quer fazer são o tempo inteiro afogadas numa piscina de vinagre pelas coisas que a gente tem que fazer. Exatamente. O que mais? Eu acho Nossa, que tá bom, mas né? Não vamos agora deixar tá uma amargura. uma amargura aqui, tô falando. Se deixar, a gente vai longe aqui, viu? Nosso estado de espírito. É porque é muito engraçado. Eu sempre falava, tipo, nossa, faz pelo menos uma década. Que tudo... Uma década não, forcei a barra. Não, uma década, assim. Nossa, gente, o tempo passou muito rápido. Toda vez que eu paro pra pensar em contagem de anos, assim, eu fico um pouco assustada com quanto tempo tem que eu tô fazendo conteúdo na internet. Olha, eu te conheci em 2008, você já trabalhava com isso. É muito doido. Mas eu tinha mania... Então. Eu tinha muito mania de ficar falando, exausta. Tudo exausta. E foi brincando assim que a gente escolheu o nome do podcast, né? Inclusive tá gravado lá no primeiro episódio. Se vocês forem ver, foi assim. A gente brincou e aí a gente foi sentar pra decidir e falou, exausta. E é muito um sentimento que você pode estar feliz e exausta, você pode estar triste e exausta. Não, tipo, sabe?
Exaustão não tem a ver com felicidade, eu acho. Tem a ver com... Não tem a ver com nada. Uma vez eu tava vendo um documentário... Com a carga mental da gente. Fala, agora Fê. no NetGeo, o documentário tava lá, chega o leão, as gazelinhas saem correndo, não sei o que, daqui a pouco tem uma gazela que ela até corre, daqui a pouco ela para assim, ela fala, ai, porra, se tiver que ser, vai ser. Ah, acabou. Acabou, né? A gazela é aquela hora que ela olha pra um lado, olha pro outro e fala assim, ó, gente, se eu correr, eu só vou morrer cansado. Vai. Fica, vai, pega. Esse bicho vai correr mais que eu. Não tem o que fazer. O tamanho, ou os músculos, a fibra daquele bicho, mano. Olha minhas perninhas. Ela dá uma parada assim, e você vê na carinha dela, ela fala, então tá, vai. Saber, morreu. Eu ia falar que a gente é exausto, mas não desiste. Mas aí acabou meio que contradizendo o que você disse. Entrega. Às vezes a gente entrega pra Deus, né? Às vezes a gente entrega. Eu acho que deixa, né? Do meu estado de espírito exausta, o que eu mais enxergo é que eu aprendi... Quer dizer, aprendi não, né? Tô aprendendo. Nunca vai ser definitiva a experiência. A gente sempre vai vacilar de vez em quando. Mas eu acho que cada vez mais ser exausta me proporciona só gastar minha energia com aquilo que realmente precisa, sabe? Uhum. Tem uma coisa me incomodando, beleza, paciência, deixa lá. Tipo, preciso lidar com isso? Se eu não preciso, não. Precisa ser desse jeito? Precisa se tornar uma coisa grande? Se não, putz, beleza. E não que eu não sofra, eu sofro, mas eu sofro na minha, sofro sem treta, porque criar treta ou correr atrás de certas coisas não vale a pena, né? Não tô falando de... Eu tô muito desmotivacional esse mês, gente. É inferno astral. Mas... Mas é tipo assim... Preciso correr atrás disso? Não. Então paciência. Foda-se. Deixa lá. A Ariane tá aquela plaquinha lá, né? Toda pessoa que morre no Everest é um cara que não desistiu dos seus sonhos. Eu sou aquele pano de prato, sabe? As lágrimas me alimentam dia e noite. Ai, gente, a gente tá nesse ponto. Mas isso é uma coisa que você falou que é bem bacana, isso que veio do podcast também, conversando com vocês, a ideia de escolher as próprias batalhas, a ideia do que vai pra frente e o que não vai, entendeu? E de entender quando que a gente não tá fabricando os nossos próprios cavalos de batalha, né? Porque muita gente vem, muitas vezes vem da nossa cabeça, não vem das situações que o mundo coloca. Sim. Eu acho que a exaustão não tá... é o ponto onde eu vejo que se eu não parar aqui agora, eu não consigo continuar no futuro. Tipo, não por tá exemplo, saudável. Sei lá, eu penso assim no exercício físico. Quando eu tô muito cansado, se eu continuar tentando fazer aquele exercício nesse momento, não vai adiantar. Mas eu tenho certeza que se eu parar agora, amanhã eu tentar, eu vou ir um pouquinho mais longe. E se você continuar do mesmo jeito, assim você não vai amanhã, né? Exatamente. Sensação, né? Exatamente. Eu acho que, tipo assim... Ou você pode se machucar e ficar dias sem, né? Não, eu acho que isso pra tudo. Tipo, um dia, sei lá, eu tô editando um negócio, puta, eu já tô estressado, eu já não tô conseguindo resolver aquele bagulho. Aí eu paro, por onde chega, né? Dá Ctrl S, deito. Aí eu tô em casa, aí enquanto, sei lá, tô deitado fazendo uma coisa aleatória, puta, eu podia ter feito aquilo. Aí no outro dia eu vou lá e continuo e vou um pouquinho mais frente. Eu acho que a exaustão é o ponto onde eu sei que eu devo parar ali. Tipo assim, ok, por hoje tá bom. Por hoje chega. A gente tem direito aos nossos 5 minutos, né? Pelo amor de Deus. Você falou de uma coisa que me fez pensar como assumir pra gente que a gente tem esse momentos de vulnerabilidade que a gente precisa descansar é importante, e também veio assim nesses últimos anos com o projeto e tudo mais, porque a gente trabalha, né, nós três, mas até o Vitor que trabalha a parte mais técnica, que é uma coisa mais do nosso ponto de vista que não entende tanto base básica, mas precisa, é um trabalho criativo, né? Ele escolhe ali a forma. Então, assim, para trabalhar com criatividade, a gente precisa de descanso. Ao contrário do que as pessoas pregam de produtividade, de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, a gente precisa que a nossa cabeça ela pare para absorver um pouco, para processar todas as ideias e tudo. E eu acho que
a gente tá numa fase muito imediatista. Acho que também não. Agora nem tanto. Acho que deu uma diminuída. Mas, por exemplo, no começo dessa pandemia, quantas pessoas fizeram 1 milhão de conteúdos e 1 milhão de aulas e 1 milhão de jeitos de tornar produtivos os seus dias mesmo estando em casa e fazer cada hora do dia ter uma função ali, tudo ser muito, sempre entregar. A gente é muito focado em performance, sabe? Isso é um mundo capitalista, né? Não, Continua. Esquece que a performance, ela depende desse ócio, depende da gente... E sabe o que leva a gente a entender e respeitar esse ócio? A gente saber compreender o momento em que a gente tá exausto. A gente tava falando de exausto figurativamente, mas assim, levando... o literal também é importante. É importante a gente saber reconhecer, puta, tô exausto, preciso dar uma parada aqui. Porque é exatamente isso que você falou, Vitor. Se você não parar na hora que você sentiu ali, que você viu... Porque a gente sabe quando a gente tá exausto. A gente sabe a diferença de tô cansadinho pra, tipo, exausto. Eu não aguento mais, mano. E se a gente insiste porque a gente não respeitou os nossos próprios limites e não respeitou o prazo, a gente acaba o quê? Não, perdendo com isso. A gente vai extrapolar aqui pra entregar uma coisa hoje, pra fazer alguma coisa hoje, tipo, pra chegar no resultado que a gente quer na hora, que é o imediatismo que a gente tem, e talvez a gente chegue, talvez não seja tão bom, talvez seja excelente, não importa, não necessariamente vai ser ruim. Talvez você chegue, mas amanhã isso vai te cobrar um preço. Sim. Amanhã vai ser foda, entendeu? Então tá vendo? A exaustão também é nossa amiga, é tipo medo, sabe? É um sinal reflexo ali. Também, o que a gente empenha, tanto no trabalho como vida, principalmente do ano passado para cá, os nossos círculos, eles pararam de se distanciar tanto, né? Seja através do isolamento, seja através da percepção mais humana que a gente teve em função da pandemia. Então, tanto o círculo profissional, como o círculo familiar, como o círculo afetivo, como o círculo pessoal, eles criaram vínculos diferentes que não necessariamente estavam no nosso controle. Então, as relações, elas acabam ficando com uma dinâmica diferente e às vezes mais cansativas. Se a gente não presta atenção, o que vai cansando em uma, a gente não percebe que vai gerando esse cansaço em todas as outras, porque elas estão vinculadas de alguma forma. Sim. Então, daqui a pouco, essa mudança abrupta de humor que acontece quando você não respeita os teus limites, ela vai contaminando os teus dias e contaminando todos os teus círculos, até você perceber a hora que você ou explode, ou que alguém vira para você e fala, cara, você não tá bem. Você precisa parar. Ai, vamos falar de coisa boa. Do nada, chega ela com a Top Term aqui. Gente, são 100 episódios, então significa que a gente falou de pelo menos aí uns 95 temas. Tem os episódios que a gente dá umas viajadas na maionese, mas não são tantos assim, eu acho. E eu queria saber se teve... Quais são os temas favoritos de vocês? Teve algum que foi mais difícil, algum que foi mais fácil, algum que você gostou mais? Eu gosto dos episódios que a gente fala muita bobajada. Não vou mentir, que a gente passa mais tempo rindo, falando besteira. Assim, é muito legal a gente refletir, mas eu não sei, é que pra mim o processo de reflexão é muito interno. Eu gosto de ouvir as pessoas falando para depois eu desenvolver o que eu acho e etc. E aí mas quando a gente tá participando de uma coisa mais bobajada, assim, quando a gente tá rindo, tá debochando de alguma coisa, tá fazendo piada com alguma situação, eu acho muito mais tranquilo, eu acho mais acolhedor. Aí, inclusive, quando tem pessoas de fora contribuindo pra isso, pra que a besteira continue acontecendo. Eu acho isso fantástico. O episódio que a gente fez com a Lorelai, por exemplo, dos filmes de terror é sensacional nesse sentido. Sim. É um dos que eu mais gosto. A Lorelai é perfeita, que praticamente da bancada aqui do podcast, né? A drag madrinha do Exaustos. Esse ano não teve Lorelai, ainda teve? Ainda não, mas vai ter. Olha só, intimado, Danilo. Intimado. Ai, você, Fran? Eu concordo com o Vitor, mas assim, eu preciso só sublinhar esse da Lorelai e todos os com ela, que a gente comentou aqui. Mas o episódio de FOMO foi muito importante pra mim. Foi muito importante a discussão, porque foi uma discussão que caiu que nem uma luva em 1 milhão de situações da minha vida, e eu posso dizer que transformou
porque era uma coisa que eu não tinha nenhuma noção, que existia o termo, pra você ter noção, quando a Ari trouxe, a Ari fez uma pesquisa muito foda a respeito. Quando a Ari trouxe, aquilo foi gerando N aplicações na minha cabeça para situações de vida, e eu posso dizer tranquilamente que eu sou uma pessoa antes daquela conversa e uma pessoa depois. São duas pessoas completamente diferentes. Os episódios das Bobajaras são legais, mas eu vou sublinhar também os abraços coletivos, que são, pra mim, esse feedback, essa troca, é a parte mais gostosa de gravar aqui, o Exaustos. Eu gosto mais de ler o que as pessoas estão escrevendo, de sentir que eu posso estar ajudando com alguma coisa. E eu acho que é isso. Eu ia falar do abraço coletivo em separado, eu acho que já posso usar de introdução, então, pra gente começar a falar disso. Nesse espaço todo de tempo aí, de 100 episódios, a gente tem bem mais que 100 episódios, porque a gente tem os abraços coletivos que não entram na contagem, né? Uhum. A gente tem 25 abraços coletivos. E, na verdade, 24, porque um deles, ele não contou como abraço coletivo, ele entrou num episódio que a gente fez duplo, né? Uhum. Conteúdo e abraço. Mas numerados são 24 abraços coletivos. E para fazer 24 abraços coletivos, a gente leu muitos e-mails, muitas mensagens, muitos dilemas. E afora o fato da coragem de vocês de ouvirem a gente falando, expondo as nossas loucuras todas aqui, e ainda assim mandarem um e-mail pedindo opinião pra gente sobre os problemas de vocês, o que pra mim já é tipo, meu Deus do céu. Olha só, a pessoa sabe do que ela está se metendo e ela está se metendo mesmo assim. Eu vou pedir opinião aqui pro Borat, né? Tipo isso. Afora isso, eu acho que a gente recebe histórias muito fortes, sabe? E ao mesmo tempo algumas muito divertidas. Então a gente passa por todos os espectros. Tem coisas que a gente fala assim, meu Deus, como que eu vou responder isso? Porque tipo, são situações graves e situações que a pessoa precisa de um acolhimento, mas que talvez às vezes a gente prefira até acolher pelo e-mail, porque não vale a pena expor aqui, tipo, né? Uhum. Não vale a pena, porque tem dores que acho que a gente não tem que explorar. Se a pessoa tá precisando de ajuda e não de disposição. Mas, ao mesmo tempo, tem umas que a gente lê que a gente fala assim, meu Deus, a gente já recebeu fanfic, gente. A gente já recebeu e-mail. A gente recebeu uns e-mails que parecia que a gente tava lendo 5 páginas de Wattpad, sabe? É muito engraçado. Tipo, é realmente uma das conexões mais legais e que eu não esperava que fosse ser tão gostoso quanto é. Inclusive, estou com saudade do abraço coletivo. E você que quiser participar, pode escrever para estamostodosexaustos@gmail.com. E vem aí no dia do meu aniversário, abraço coletivo, dia 29 de março, o primeiro abraço de 2000 e... É o primeiro? Acho que é. É o primeiro abraço de 2021. É o primeiro de 2021. É o primeiro abraço de 2021, vem aí. É muito gostoso, gente. E a gente cria relações com as pessoas, né? Porque vocês acham que não... Mas a gente tá vendo ali quem tá comentando sempre, quem tá compartilhando nos stories e marcando a gente, quem tá escrevendo e-mail. A gente meio que reconhece os nomes, né? Quando vocês dão... Enfim, o mundo não sabe quem vocês são, mas nós sabemos e a gente sabe. Eu percebo que tem muita gente, por exemplo, que veio do Exaustos, que me acompanhava e veio pro Exaustos, e aí se sentiu à vontade pra dividir as coisas, que já mandou e-mail no abraço coletivo, que já super desabafou coisas muito profundas, e a gente respondeu aqui, tanto no bom humor quanto na seriedade, porque a gente faz de tudo pra ser sério, e isso é uma coisa que eu acho legal, porque, enfim, a gente se propõe a ser divertido aqui, mas a partir do momento que vocês estão dividindo coisas da vida de vocês, né, que são geralmente questões que têm um teor psicológico super sério, né, a gente não vai fazer só palhaçada, a gente até faz a palhaçada, mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Ninguém aqui é profissional. A gente conversa antes sobre também, porque tem as histórias que a gente recebe de vocês são tratadas com muita delicadeza, acredite. Assim, por mais que esses momentos que a gente tem de descontração, eles acontecem porque a gente é palhaço mesmo. A gente não ensaia... A gente não consegue. Não, a gente tem uma regra que é não gastar antes da gravação. A gente começa a falar, a gente começa a ver que isso vai dar pano pra manga. A gente, mano, deixa pra falar quando a gente vai gravando, porque
Que coisa se passar um pouco da linha, a gente corta, mas se a gente gastar agora, na hora que a gente precisar gravar, não vai ter tanta graça, né? Então. O que vira um grande depois, melhor cortar isso, melhor cortar aquilo. É isso que eu ia falar. Eu não me lembro de nenhuma vez a gente ter ficado sem assunto na hora de gravar, mas eu já me lembro de tantas vezes que eu falei assim, Vitor, pelo amor de Deus, corta isso. Eu sou a rainha do, ô Vitor. Tipo, às vezes é quarta-feira, eu tô chegando lá, ô Vitor, não me odeie, por favor. Mas será que você podia cortar o pedaço tal? Eu fiz um cálculo mental aqui. Eu acho melhor cortar. Eu acho que talvez eu não devesse me expor tanto. E às vezes eu fico com vergonha de pedir pro Vitor, né? Porque já tá em cima da hora. Eu demorei muito tempo na paranoia. Porque eu fico brigando comigo mesma antes de ter a coragem de falar pras pessoas, apaga. Porque eu acho que pior do que você se expor é você se expor e ficar arrependido. É muito, muito vergonhoso você falar, mano, olha só, isso aí é tão bosta que eu prefiro que o mundo não saiba. E aí, às vezes, muitas coisas que eu me arrependi profundamente de ter dito já foram pro ar, porque eu fiquei com vergonha de pedir pro Vitor cortar mais uma coisa. Porque toda semana sou eu lá, Vitor, corta tal parte. Às vezes a fala sai aqui no podcast mesmo. Eu termino a frase e falo assim, Vitor, corta isso aí, por favor. Corta o detalhe. Já vai no Esquece áudio. essa parte aí. Ô, Vitor, o departamento de vai dar merda tá gritando na minha orelha. Acho melhor cortar. Acho que não, hein? Acho que não precisa. Deixa pra terapia, né? eu falo isso direto às vezes. E eu tava falando que aí a pessoa manda as coisas e depois vem. Então, acompanha a gente no Instagram. Eu tô fazendo live agora nos últimos, sei lá, 6 meses, 7 meses. E percebo que tem essa galera do Abraço Coletivo tá lá também, sabe? Aí você já conhece a história da pessoa, a pessoa tá ali. Eu nunca vi a pessoa pessoalmente, a pessoa nunca me viu pessoalmente, a gente nunca teve uma conversa fora do ambiente da rede, assim, mas é como se a gente se conhecesse e tivesse uma ligação forte, porque eu tô aqui dividindo o tempo todo, os meninos estão aqui dividindo o tempo todo, e a gente recebeu também um pedacinho da pessoa, sabe? Um outro lado. Tem história que emociona a gente fica pensando depois, a gente conversa depois, o jeito que vocês se entregam é uma coisa muito legal, assim, então a gente acolhe, a gente trata com muito carinho, é muito precioso pra gente essa troca que o Abraço Coletivo traz, muito preciosa, muito, muito, muito. Uhum. Momento de revisão de realidade, né? Sim, às vezes como fala... cada um tem... A gente para e fala, eita... né, talvez ter acordado cedo hoje não foi a pior coisa do mundo, né? Talvez meu dia não tá tão ruim. Tem outras também que a gente dá umas broncas também, porque a gente se sente muito o irmão mais velho, assim, com algumas histórias que vocês mandam. Ah, não, mas tem umas histórias que a galera manda na ingenuidade, achando que a gente não vai dar esporro, né? Ah, pelo amor de Deus. Tem umas histórias que eu acho que a galera manda por deboche, mano. A galera fala assim, ai, nossa, eu quero ser escorraçada ao vivo. Aí vai lá e manda. Fala assim, ai, putz. Escorraçado também não, né? Ai, queria ser humilhado hoje. Não, a gente nunca humilhou ninguém, mas tem vai ver que é fetiche, né? Tem umas histórias, assim, acho que tem uma ou outra que a gente olha, a gente pensa, e a gente vai lendo, e o que a gente acha acaba saindo enquanto a gente lê. De novo, o Exaustos nasceu da nossa incompreensão existencial com o Tinder, né? Então é um assunto primordial, assim, do Exaustos. Inclusive, eu acho um absurdo a gente ter chegado no 100, no episódio 100, a gente nunca ter ouvido a contrapartida do Tinder. Eu gostaria muito de ouvir, tipo assim, sei lá, um software designer do Tinder pra entender todo tipo, o conceito de como é que... Assim, eu acho que eles devem ter histórias muito boas, mano. Porque assim, a gente que tá aqui na ralação, assim, tomando a pancada da vida... Mas eu acho que esses caras devem, tipo assim, ter uma curadoria lá, mano, de absurdo. Fala, caralho, essa situação aqui... Lógico, não estamos falando de situação criminais. Não, deve histórias muito boas também, né? Né, tipo... sei lá, tipo, de pessoas que saíram e aí, tipo, sei lá, descobriu que era fake e aí, no final das contas, eles falaram, mas eu gostei mais de você do que do fake. E aí, tipo... Nossa, que doido. Uns negócios isso assim. Eu nunca parei pra pensar. Que diferente isso, né? Eu nunca ouvi o negócio assim. Isso foi profundo. Não, mas eu acho... Tomei um catfish e gostei. Né? Mas deve ter.
Deve ter. Isso eu tenho certeza absoluta também. Eu fiz 2 jobs pra eles e foi muito legal. Tipo, o pessoal do Tinder é muito divertido. Mas não foi no sentido de, tipo, falando da vida. Pode ver, vem aí, o Tinder, chama nós, aquela, né? Mas porque a gente tem muita história, acho que todo mundo tem, né, que tá há tantos anos assim. Eu achei muito engraçado quando eles me chamaram, porque foi por causa das ilustrações, não tinha nada a ver com o que a gente falava aqui. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, gente, se quiser chamar aí também, temos muitas coisas pra contar. Tinder, Bumble, OkCupid, a melhor oferta vem, estou em todos. O Fran tem Grindr, Hornet. Não, eu acho tirei legal... quase todas, eu só fiquei no Tinder agora. Mas tem experiências. Eu acho legal que o Tinder, assim, lavando muita crítica que eu fiz sobre ele, eles se tornaram uma empresa muito bacana, assim, tipo, em questão tipo, de incentivo de outros meios de forma não endêmica, tipo, investir em outros mercados que ela não tem nada a ver, tá ligado? Eu tô bem observado, tipo, sei lá, tá investindo em game, em alimentação, tipo, várias coisas, você tem um patrocínio do Tinder, ela falou, caralho, que da hora, né? Tipo, ela não fode só com o psicológico, com a vida afetiva das pessoas, às vezes. Mas ela contribui pra sociedade. Mas eu vou ser uma advogada do diabo, porque eu sempre acho que quem fode são as pessoas. A ferramenta foi super legal por um tempo. E aí, porque as pessoas não sabiam como usava, era algo novo. E aí elas usavam como se flerta na vida normal, né? Ou não flertava em tempos atrás. É estranho falar tempos atrás pra um negócio que tem, sei lá, 10 anos, porque a gente tá falando aí de 2011, 2012. Que é o limite pré-Tinder. Que as pessoas se relacionavam... Já existiam sites de relacionamento, né? Que numa faixa etária um pouco maior que a nossa já eram usados e tal. Mas ele meio que revolucionou, né? Que você tinha na palma da mão encontrar pessoas. Porque era muito ali. tabu o site de relacionamento antes do Tinder. As pessoas, nossa, conheceu num site de paquera, de namoro. Você não podia falar que você frequentava porque era uma coisa até... as pessoas moralizavam, tratavam como se fosse vulgar. Tipo, se você fosse um fracassado, tá ligado? Sério que você não tem ferramentas sociais pra conseguir desenrolar isso na vida real? As pessoas julgavam. Chegou nesse ponto, era tipo assim. As pessoas julgavam muito, não era. E aí mudou a forma como as pessoas veem. Então, tipo, elas entraram no app com a mentalidade de vida real, de tipo, vou conhecer pessoas, encontrar aqui e vou agir no dia a dia, né? Tipo, vou fazer o date, vou conhecer melhor, nanana. Só que aí, meu, como tudo no capitalismo, a oferta gigante fez as pessoas se perderem completamente. E aí, tipo, por isso que eu falo que o sofrimento, por mais que seja legal culpar o Tinder, o sofrimento é a culpa das pessoas que não conseguem, meu. Não, tem 1 milhão aqui, pra que eu vou perder meu tempo? Deu primeiros 5 minutos de, tipo, não preencheu minhas expectativas, tchau. Vou conversar com outra pessoa. E aí às vezes conversa com 10 ao mesmo tempo, com medo de, tipo, não sei qual o que motiva as pessoas a conversarem com 10 ao mesmo tempo, desesperadamente, querer alimentar 10 ao mesmo tempo, quando eu não consigo conversar nem com 10 amigos de verdade. A minha incapacidade de conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo não é nem moral ou ética, é física mesmo. Não, a minha também não. A minha é, tipo, é questão de atenção mesmo, porque se você for parar pra pensar, eticamente não é errado você conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo, enquanto você não tem nada com alguém, né? Não, eu acho super ok, eu acho investimento. É super ok. Mas aqui, pra mim, é tipo... que preguiça. É tão difícil falar com uma pessoa. Mas, gente, a gente transformou isso num episódio sobre Tinder. De repente, voltamos às origens. Do nada. Eu não sei como a gente chegou aqui, eu não lembro a frase que eu ia falar e foi aí que bateu, que a gente transformou. Mas eu acho que é isso, acho que é culpa das pessoas, sabe? É tipo, meu Deus do céu, o desespero de ter mais e mais gente e fazer lá o álbum de figurinhas. Então, eu percebi, eu mesma que não uso com esse propósito de falar com mais e mais gente o tempo todo. Teve uma época aí que aparecia alguém novo no rolê ou em algum lugar, eu falava assim, fulano, eu já dei match com ele no Tinder. E as minhas amigas falavam, meu Deus, você já deu match com todo mundo. E de fato, assim, às vezes eu sinto que eu já dei match com metade das pessoas que eu conheci ou vou conhecer ainda, sabe? No meio social, não no sentido de date. Porque de date já passei dessa época, tô meio... E é muito louco, porque, sei lá, cara,
de todas essas pessoas, com quantas eu saí de fato? Não foram poucas, mas também não foram tantas assim. Quer dizer, talvez foram, mas enfim. Karine. A Adriana tá fazendo essa reflexão ao vivo agora. Auto-reflexão, quanta gente não lembra. Mas foi com a intenção de conversar, de conhecer e tal. Algumas não, algumas só casual, mas sempre deixando muito claro. Eu acho que a gente teve uma mudança de comportamento, de oferta e demanda também. Porque antes você tinha quem pra conversar? Já existia a internet, tá? A gente não tava em 1950 quando saiu o Tinder. Então, já tinha telefone, internet, celular. Mas ainda assim você precisava ter um círculo ali, um lugar, um ponto de encontro pra você conhecer a pessoa e aí daí então levar pra parte do date e tal. De repente você não precisa, você só precisa estar com o celular no bolso, tirar e aí você conhece várias pessoas e pode sair com qualquer uma delas. Não tem aquela coisa de amigo em comum, ou rolê que foi, ou sei lá, uma coisa específica que você gosta, tipo um jogo que você conheceu no fórum do jogo. Fórum, nossa, denunciando a idade. Mas é isso, assim. A gente também, isso que você falou uma coisa, assim, no finalzinho me deu um trigger, porque não foi só o Tinder que envelheceu, a gente também envelheceu, né? A gente, quando começou o Exaustos, a gente estava entrando nessa jornada muito louca, que é a jornada dos 30, que a gente começou os 3 no ano passado, e a gente já tava mudando o tipo de cabeça também, então eu sinto que a gente meio que tá ficando uns tiozão do Tinder já, sabe? Sem noção do que fazer ali também, sem muita paciência, não comece com esse negócio de tiozão, porque todo dia que eu frequento o Twitter, eu vejo um 19, um 20 anos falando que eu sou velho, eu tenho vontade de descer ele no soco e mandar ele trocar porrada comigo. Vamos ver se você aguenta. Falar? Eu acho que essa foi uma boa transição de tema, porque a mudança de faixa etária, ela pesou. Aí a gente entende aqueles formulários que tem de 18 a 25, de 25 a 29, de 30 a não sei quanto. É muito maluco o quanto de um ano pro outro o peso vem, assim. Pra começar, a gente não tem ideia, enquanto a gente é novo, de como a gente é etarista e de como a gente acha que a pessoa de 30 anos é um velho e tal. Eu não tinha ideia de quando eu era criança. Agora, hoje, eu penso que, tipo, eu tinha uma prima que ela tinha 22 na época, que eu era criança, eu devia ter uns 6, 7. E era um super problema ela não ser casada e ela não ter um namorado. Meu Deus, ela ficou pra titia. Ela tinha 22 anos, gente. Eu tenho 30. Não tenho a menor perspectiva de ter ninguém. Mas é claro que o mundo mudou e que tipo, a gente não tem como objetivo casar e ter filhos e tudo mais. Mas e se alguém vier com essa cobrança pra mim, eu mando tomar no cu, até se for da família. Quando a gente fica avisado aí, parentes. Mas como a gente vê as crianças comentando, crianças não, pessoas mais novas, e quando eu falo mais novas, ainda na faixa dos 20, muitas no começo ali dos 20, tem essa percepção de que 30 anos é um velho gagá. É cada dia uma coisa que eu vejo na internet, você falou aí, tipo, no TikTok, um comentário em Instagram, que eu fico assim, meu Deus, essas pessoas acham que a gente é o quê? Né? E outra coisa também, quando a gente revisita, rapidão, Vitor, quando a gente revisita o que a gente entendia por problema, por relacionamento, por coisas, quando a gente tinha 20 anos, né? Que a gente achava que era o auge da problemática que a gente podia ter alcançado, que aquilo, que o topo da vida adulta estava ali, que a gente tinha que superar aqueles dramas para alcançar todo o sucesso aos 30. Estamos aqui nos 30, querendo ter fetiche em ser humilhado. Os absurdos perseguem. Não, eu não vou falar que eu mudei muito. Não, mas eu mudei muito, gente. Mudei muito nesse sentido. Vou falar a mudança que eu percebi de relacionamento, ou de qualquer coisa que seja. Vocês me ajudam a definir se é relacionamento mesmo. E eu vou jogar a bola pra vocês me contarem qual foi a de vocês, tá? Ok. Mas eu, quando era mais nova, eu gostava de um tipo muito específico. Que era o homem... Isso assim, falando em homens, né? O homem escritor, introspectivo, misterioso, e basicamente o esquerdomacho que escreve pra pegar mulher. Hoje, olhando pra trás e vendo. Eu gostava de caras que me faziam sentir, tipo, meu Deus, ele tem algo a me ensinar. E era horrível, tipo, olhando em retrospecto,
Porque eu sempre sentia que eu não merecia o cara, que ele era inteligente demais pra mim. E às vezes eram os caras que, nem lé com cré, sabe? Que eu provavelmente era mais inteligente que eles só sabiam fingir melhor. Performavam ali. Existe uma diferença entre você ser inteligente e você performar a inteligência, né? Com certeza. Sim. Com certeza. E eu gostava muito disso. E bateu muito porque eu anotava todas as coisas que eu sentia, anotava as relações. Sempre, eu nunca escondi que, tipo, eu pegava o que eu enxergava dessas pessoas pra transformar em personagem em algum momento. Sempre fiz isso. E aí, recentemente, eu tava escrevendo, e aí um desses caras que pra mim, tipo assim, é o que mais representa tudo isso, ele foi o que eu usei de base pra fazer um personagem pro livro que vai sair. E aí, a reação de todas as pessoas ao personagem, inclusive a minha, é tipo assim, puta que pariu, esse cara é muito chato. E eu fico assim, eu amava, eu idolatrava ele. Tipo, não mudou a forma como ele é, não mudou o comportamento dele. Mas assim, o jeito que eu enxergava aquele comportamento quando eu tinha 20 anos e que eu enxergo agora com 30, é assim, meu Deus, como eu paguei pau pra isso, sabe? Eu li aquele capítulo que você escreveu e a única coisa que eu pensava é, eu não consigo dar nome pra qual experiência é essa. A Ari tá tentando fazer referência, porque só em 2008... Eu já tenho 4 alternativas aqui. De caras que a Ari pegou que podem ter acontecido aqui, isso aqui. Eu tive dificuldade ali de tentar pegar de onde veio a referência. Então eu acho que é muito libertador, sabe? Você conseguir olhar e falar assim, putz, não é isso que eu quero pra minha vida, e poder se sentir confortável. Tipo, eu quero alguém que me faça se sentir confortável quando eu tô junto, que não me faça duvidar da minha inteligência, que não me diminua e que eu não precise... Sabe? Você se sentir confortável com quem você é e você priorizar isso quando você vai encontrar alguém, eu acho que isso é muito, muito, muito um sinal de tempo. Assim, se você começa desde cedo assim, e eu acho que as próximas gerações tendem a ser assim, pelo que eu vejo, né? Pelo mundo como ele é hoje, mas é uma coisa que só o tempo mesmo pra entregar, quando você já tem aquele olhar romântico, aquela coisa de... E eu fico muito feliz de ter mudado tanto. E eu acho que 10 anos aí foram pouco tempo até, porque quando a gente fala 10 anos, eu teria que ter 20 anos. Muitas coisas aconteceram depois, até os 25... Tipo, namorei tarde, namorei com 23 minha primeira vez, e foi um negócio que eu olho assim e falo assim, meu Deus... Coitado dele e coitada de mim, porque a gente bota também, quando a gente fala em relacionamento, a nossa mudança, por pior que a pessoa tenha sido com a gente também não necessariamente foi incrível pra ela. Inclusive, eu acredito muito que quando um relacionamento ele é tóxico, eu não estou falando de abusivo, tá? Tô falando de tóxico, porque o abusador abusa e pronto. Mas quando eu tô falando quando o relacionamento é tóxico, é impossível que seja tóxico só pra uma das pessoas. Não tem como só uma pessoa ser tóxica num relacionamento. Pra manter aquilo, tem que ter um elo ali, uma pessoa que alimenta aquilo, um alimentando de um lado, sabe? Nenhum é culpado pelo outro ser tóxico, mas assim, acaba tendo uma reatividade. Talvez seja problemático o que eu tô falando aqui, gente, porque eu tô falando sem pensar. A gente vai voltar nisso um dia no episódio pra falar só sobre isso, porque eu acho que é um tema legal. Mas a gente acaba alimentando, então não tem essa de tipo, eu fui um anjo para todas as pessoas que passaram pela minha vida e eles foram todos escrotos. Não, toda vez que eu paro e olho pra trás e falo assim, meu Deus, tá certo, cagou na minha cabeça, mas eu também, hein, pelo amor de Deus, olha isso. Podia ter feito de outra forma, né? O que vocês acham que mudou mais pra vocês na forma como vocês enxergam o mundo, que vocês escolheram? Eu acho que pra mim foi mais essa coisa que acho que talvez até é repetido, né? Nos relacionamentos, eu passei a enxergar o que eu não quero, aquilo que eu idealizava. Porque eu idealizava uma coisa que só funciona em livro, né? Porque no livro tem um final ali. O bad boy, ele fica com a menina e a gente não vê depois as merdas que ele fez. E como ele fez ela se sentir. Não é que eu idealizava. Eu tinha uma concepção, tipo, de preenchimento das pessoas. Em que deveria haver um equilíbrio, um balanço, tipo, que um não tem e o outro supre e vice-versa. E aí, antes dos meus relacionamentos anteriores,
funcionava meio que dessa forma, entendeu? Às vezes eu era muito pragmático, a outra pessoa era muito mais impulsiva emocional. Em outra situação, a pessoa era muito mais experiente, muito mais vivida. E aí eu era o mais infantilizão, ficava levando as coisas na brincadeira. E aí, agora eu tô numa situação que agora eu tô namorando, inclusive vai fazer um ano já, agora nesse mês. Fazer um mês. Não, vai fazer um ano. Nesse mês vai fazer um ano. Não, eu tô falando aqui, tipo, eu ri de um mês, porque a pandemia parece que é um mês, mas na verdade faz um ano. É o mês mais longo do mundo. Nossa. E aí eu vi que, tipo, não é assim. Não é essa balela que fala, nossa, os opostos se atraem. Porra nenhuma. As pessoas se atraem quando elas estão, mano, pensando junta. Ou, tipo, independente se elas forem diferentes ou se elas forem iguais, delas estarem motivadas de um propósito de se ajudar, de propósito tipo, de pensar de puta. Eu não tenho por que eu sabotar essa pessoa. Eu não preciso estar num cabo de guerra com essa pessoa. Eu não preciso disputar interesses com ela. E, tipo, eu vi que, tipo, sei lá, a pessoa, uma pode ser um completo nerd e o outro pode ser um completo topster. Se as pessoas têm um objetivo em comum, no final das contas elas vão sentar e elas vão ter maturidade de pensar no objetivo em comum delas e falar assim, ó, beleza, vamos fazer isso. Faz o seu corre aí, eu faço o meu aqui, mas a gente, no final das contas, a gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui. Então é isso. Eu tive uma evolução parecida com a sua, tipo, que eu percebo que em relação ao Francisco de 20 anos, é que tudo tinha que ser, era tudo muito intenso, assim. Então, se era ruim, é porque era muito ruim, se era bom, tudo tinha que ser muito bom, e essas dinâmicas tóxicas, elas aconteciam de forma muito orgânica, porque era tudo it's now or never. Então eu fico pensando em relacionamentos assim. Quando eu era mais novo, de vezes que eu fui um puta de um boy lixo, das vezes que eu aceitei situações em que hoje eu encho a boca para falar que eu jamais aceitaria. Então eu acho que aprender a ver as coisas com mais leveza, mais flexibilidade, às vezes você não tá certo, às vezes por mais que você esteja certo, você pode estar em paz, você não precisa levar todas as últimas consequências, você não precisa ter a última palavra o tempo inteiro. O Francisco de 20 anos, ele queria ter a última palavra o tempo inteiro, queria ter razão o tempo inteiro. Sim. E aí, você sofre muito quando você é dessa forma, você não percebe como você sofre, porque você vai levando a vida a ferro e a fogo, que, meu Deus do céu. Eu também era assim, eu via que, tipo assim, discussões que poderiam ter acabado com, pô, pode crer. Tipo, mesmo se não pudesse crer, tá ligado? Mas só pô, pode crer. Se não pudesse crer. Cara, eu volto na minha vida, tipo, assim, ó, aqui eu poderia ter mandado pô, pode crer. E acabou, eu não teria passado por assim, 4 semanas de estresse. Aqui teve um outro episódio, se eu tivesse pô, pode crer, o relacionamento não teria terminado. Se eu tivesse pô, pode crer, aqui, tipo, eu não teria causado uma puta indisposição num encontro X. Ou pô, pode crer. Ou mandasse foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. Ou foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. Eu poderia ter curtido mais o momento, ou a pessoa poderia ter curtido, tipo, sabe? Você descobre que os relacionamentos não são cabo de guerra. E nem é pra ser. E quando começa a ser, você fica, puta, tem coisa muito errada aí, mano. Ou experiências que a gente deixa pra trás, a gente acaba. Quando a gente revisita, a gente percebe como a gente também matou coisas que podiam ser muito legais. Em função de tudo ter que ser esse extremo, sabe? Tudo tem que ser absolutamente dramático. Toda a atenção tem que ser absolutamente para aquilo. E ai, meu Deus, é tudo. E às vezes a gente se pega vendo situações em que a gente chorava no travesseiro. E meu Deus, eu nunca mais vou passar por isso. E os desabafos que a gente fazia pros amigos. A nossa própria relação com amigos também. Um monte de treta que você fala, meu Deus do céu, eu tô cansado de lembrar. Sim. Tô exausto mentalmente de lembrar. Eu peguei uma lição muito importante que eu transporto pro resto da minha vida. Que eu tive no Hapkido, né? É muito específico. E o meu mestre sempre falou assim: você tá tendo que fazer muita força porque tá errado. Repensa. Você tá tendo que fazer muita força pra resolver isso aí, tá errado. Refaz o movimento e vê se o encaixe tá certo. Se você tá colocando muita força, tá forçando pra ir. Provavelmente tá fazendo errado. Tenta fazer de novo. Provavelmente não tá certo, né? O movimento é pra ser fluido. Se não tá fluido, você tá fazendo merda. Eu pensei em várias coisas enquanto vocês falavam. Primeiro, Vitor,
E aí, pessoas, me perdoem desde já pela citação, mas como diria o teatro mágico, os dispostos se atraem. Exatamente. A gente fica nessa coisa de, o oposto se atrai, ou romantizando alguém que tem tudo a ver com você, ou alguém que seja completamente seu oposto. A gente nunca pensa que, na verdade, o que a gente precisa é de disposição para que o relacionamento funcione, que as duas pessoas gostem de uma da outra e queiram estar juntas. E a gente fala direto isso, que o amor não basta, né? Não basta amar. Não basta. Tem que estar disposto, tem que saber ser flexível, tem que saber a hora de falar e como falar, entender e encaixar a rotina do outro. Convivência, e aí a gente tá falando não só de relacionamentos românticos, mas de amizade também, de família. É um jogo de equilíbrio, né? A gente entender o lado do outro, ter empatia, também receber essa empatia, saber a hora de se impor, mas também saber a hora de recuar. E é muito difícil, mas é isso. E a gente só perde e a gente demora até aprender isso ao longo da vida, dependendo do quão mimado a gente é ou do nosso ponto de vista em relação ao mundo. E eu confesso que eu já fui muito mimada de achar que tudo tem que ser do meu jeito. Às vezes me pego fazendo isso também. Mas a gente precisa entender, né? Aquela coisa de flexibilizar, de conviver, de lidar com outras pessoas, nunca vai ser sempre tudo do nosso jeito. Nunca vai ser... às vezes coisas que não acontecem como a gente gostaria, e é melhor assim. Não, eu ia falar sobre o que você falou, uma coisa que me marcou muito foi quando a gente fez o episódio de autossabotagem. Porque quando eu fui ler pra falar sobre isso e tal, eu percebi que às vezes as coisas não dão certo, nem é porque a gente não tá disposto e o outro não tá disposto, mas é porque a gente quer tanto que as coisas sejam do nosso jeito, que só a possibilidade que aquilo dê errado faz a gente se convencer de que não tem motivo e a gente faz a pessoa ir embora porque a gente não aceita que aquilo tá dando certo. E quantas vezes a gente já não se pegou em uma situação em que tá tudo dando certo e a gente fala assim, não, mas isso vai dar errado a qualquer momento, não é possível que esteja dando certo. E a gente fala tanto que a gente faz alguma coisa para que a coisa saia do eixo quando tava tudo perfeito, sabe? Então, acho que isso foi... Eu não respondi aquela hora, mas agora pensando assim, autossabotagem, síndrome do impostor, foram temas que realmente eu pensei muito, eu estudei muito pra gente falar aqui, e ainda hoje eu penso assim, putz, tem tanta coisa para se falar, porque tem tudo a ver com quanto a gente vai crescendo e entendendo. Mas pode falar, Fran. Que é um negócio legal que você falou e que também a gente conversou já muito aqui, e é uma coisa que eu sinto que a gente evoluiu também com o passar dos anos, é que a gente cresce com essa ideia, e essa é a grande pauta de como que a gente era desnecessário quando a gente era mais novo, de que relacionamento e sentimento, eles não vivem um sem o outro, eles não se criam um sem o outro. E conforme a gente vai amadurecendo que eles não só vivem como eles vivem bem, eles convivem muito bem um sem o outro, de forma que você tem relacionamento que existe sem sentimento e sentimento que existe sem relacionamento, é um amadurecimento que ele é pesado. Ele vem com muita dor, assim, ele tem a dor de crescimento mesmo, mas a gente vai transformando o que a gente pensa. Agora, quando você falou de autossabotagem, eu só consegui pensar, falei, caralho, a minha só foi desevoluindo, assim, ela só foi se adaptando aos meus amadurecimentos, sabe? Sim. Ela existe ali, ela provavelmente vai ser um desafio de vida inteira, e conforme eu amadureço, ela amadurece junto. Ela aprende. Mas a gente sabe que é ela, né? Esse é o grande ponto, a gente identifica ela. E aí dá pra lutar contra. Não tem como a gente lutar contra aquilo que a gente não sabe que existe. Porque a gente se culpa, né? Até a gente saber que é autossabotagem. A gente acha que... Vira e mexe, eu entro nessas noias, gente. Tô aqui falando que foi muito bom pra mim, mas é porque... vira e mexe, tô lá. Ai, não dá pra... Não é síndrome do impostor se você for um merda mesmo. Então, tipo assim... Que horror, meu Deus. Inclusive, peço perdão pra vocês que me seguem e venham entrando nessas, porque... Eu não queria incentivar as pessoas a pensarem essas bosta, mas às vezes é tudo que eu tô pensando e eu preciso botar pra fora. Eu quero fazer um afinamento desse pensamento assim, que é a galera que acha que tem síndrome do impostor, mas não necessariamente precisa produzir algo. Assim, no seu caso, você realmente precisa produzir.
Tá sempre lá. Eu preciso lutar pela vida. Mas tem a galera que fala que tem síndrome do impostor, mas você necessariamente você não precisa, né? Então você tá brigando com você mesmo. Tipo, você comprou uma briga pra você mesmo, né, meu parceiro? Seja mais leve. Né? A Tipo, gente escuta isso com uma raiva, porque a gente não faz ideia do que significa. A pessoa fala, tem que levar a vida com mais leveza. Eu falei, porra, o que isso significa? é mais leveza que com mais salada? Mais granola. Eu como alguém que já foi muito mensagens positivas todos os dias, eu acho que isso se esvaziou muito, sabe? E a internet tem um pouco de culpa no cartório, mas também a nossa preguiça de lidar com os problemas, sabe? Porque e é uma preocupação real que eu tenho aqui no Exaustos. A gente fala das coisas e ser verdadeiro, e quando tá na merda expor. Porque eu sempre fui muito, muito verdadeira na internet. E, óbvio, né? Vocês não precisam ser verdadeiros, vocês não precisam se expor na internet, não tô falando isso. Né? Se você quiser postar só as coisas que são boas pra você, posta só as coisas que são boas pra você, mas não se cobre pra estar sempre bem. E não se cobre para que aquelas frases de efeito tenham um resultado com você, porque a frase de efeito não vai te salvar de nada. Não. Eu sempre compartilho. Eu tô falando do meu exemplo, que era compartilhando, porque eu trabalho com isso desde muito tempo, e antes de trabalhar com isso, eu comecei escrevendo sobre mim mesma na internet exatamente desse jeito. Então, o meu processo criativo sempre foi falar da minha vida e de como eu me sentia. E, na maior parte do tempo, isso envolvia estar na merda. Porque eu sou uma pessoa que tem depressão, eu sou uma pessoa excessivamente dramática, tenho um existencialismo ali na veia. E, enfim, pra mim sempre foi tudo bem. Por muito tempo, as pessoas me criticavam muito. Então, assim, podia não ser uma blogueira gigante, mas as pessoas que liam ali, as pessoas do círculo social mais próximo, ai, não, muito negativo. Ai, porque reclama e não sei o quê. E aí, eu me sentia mal por isso. Mas eu nunca deixei de fazer. E aí, eu tive uma fase ali nos 21, 22 anos, que foi quando comecei o Indiretas e tudo mais, que eu tava me reavaliando e pensando assim, não, eu tenho que olhar mais pro lado positivo das coisas. E foi uma autoanálise, tipo, foi positivo. Eu nunca deixei de falar isso, sempre foi falado enquanto projeto, enquanto coletivamente. E olhar para a coisa positiva não significa abstrair das coisas ruins que existem, não significa fingir que elas não estão ali, não significa ignorar. Eu tive uma preocupação muito grande todos esses anos, em todos os livros, todos os posts, de tentar lembrar as pessoas que não funciona essa coisa de fingir que o problema não existe, de fingir que tá tudo bem. Eu sempre fui contra o fake it till you make it. E a internet, tipo, se você pensar, nasceu em 2012, o Indiretas do Bem. Era uma época que não tinha metapositividade. E aí, 2013, 2014, começou a crescer e explodiu isso. Tipo, de repente tem muitas páginas com mensagens, especialmente nos últimos 2 anos, com esse negócio de coach. Evoluiu da positividade para o motivacional, que eu acho que é pior ainda do que... E eu acho que se esvaziou. Então, são frases que se repetiram à exaustão e que antes era uma coisa que podia realmente te motivar, te fazer parar para refletir. Você lê uma frase, vai ficar tudo bem, e você para entender por que vai ficar tudo bem. Hoje em dia é tipo só ponto final, sabe? As frases passam batido ou te fazem olhar para um lado completamente excluindo, né, tudo que acontece. Você não pode ser negativo, você não pode aceitar que as coisas não vão dar certo, você não pode fazer isso e aquilo, que é um discurso muito grande hoje, muito forte hoje e agressivo, né? Nos coaches, e agressivo. E eu não consigo, eu cheguei num ponto que eu não consigo ver essas coisas, tipo, e me sentir em paz. Até o discurso do autocuidado, que é uma coisa super importante, que eu acho que se esvaziou muito. Querendo ou não, o capitalismo ele esvazia todos esses conceitos mesmo. Ele transforma numa coisa enlatada que seja capaz de fazer todo mundo se identificar, porque aí faz o negócio vender, e se vender gera lucro, enfim. Mas não, acho que não é só a questão do capitalismo, é a questão de estar ali, um negócio que a gente repete tanto. Sabe quando as pessoas reclamavam que eu te amo, não é bom dia? Hoje em dia ninguém reclama mais disso. Mas é nesse sentido, assim, você fala a coisa tanto que às vezes você não tá ouvindo o que você tá falando,
não tá praticando aquilo que você tá falando e tá esperando que aquilo dê um resultado. E eu acho que mudou muito em mim isso também, o Exaustos. Porque aqui a gente fala dos problemas, mas a gente fala com bom humor. Às vezes a gente começa o programa super animado e termina triste, porque, enfim, a gente tá dividindo as coisas difíceis. E aí a gente vai ficar triste mesmo. E aí a gente fica triste, entende o sentimento, reflete sobre aquilo, na outra semana já tá aqui de novo feliz. Às vezes a gente começa o episódio triste e termina dando risada. Sim. Eu acho que a melhor coisa que tem é poder falar sobre o que você sente, ser verdadeiro. E daí vem aquilo que a gente repete aqui. Olha só, a gente demorou 1h e pouco pra falar disso. Mas eu vou falar que é o faça terapia. Também é uma grande ilusão que foi repetido tanto a exaustão que as pessoas acham que a terapia é um milagre. As pessoas acham que se alguém faz terapia, a pessoa já vem pronta para se relacionar, que a pessoa é perfeita ou que a pessoa está se encaminhando para para a perfeição. Eu sempre dou o exemplo do dia que eu fui ouvir, acho que era podcast Noia Minha, e uma ouvinte tinha mandado uma mensagem falando que e fui sair com um cara na bio dele, tava falando que ele fazia na bio, ou ele falou em algum lugar, não lembro, que ele fazia terapia há 12 anos, eu cheguei lá, o cara era mó mal resolvido. Cara, a pessoa pode fazer 30 anos de terapia, 40 anos, ela tá tratando uma coisa específica que não necessariamente é a coisa que você enxergou nela, né? Todo mundo tem muitas nuances. Mas ainda assim é importante a gente lembrar pra todo mundo, olha, terapia é um negócio necessário e não é essa magia toda, é difícil, é duro, é sofrimento, é cutucar na ferida, é pegar aquela coisa que você não gosta de falar a respeito e abrir ela, desembrulhar e olhar pra ela fixamente até passar, até trabalhar. E trabalhar aquilo pra ficar de boa. Então não é uma coisa leve. Mas pra gente alcançar leveza, a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte. Todo mundo tem altos e baixos também, né? Você exigir, você pautar uma pessoa porque ela tá num momento de 5 minutos ou porque ela tá num dia ruim, você não sabe. Você transformar a vida da pessoa naquilo é como se você estivesse dizendo que você não tem. Você tá abrindo mão do teu direito de ter os teus dias ruins, teus 5 minutos, os teus piti. Todo mundo tem, gente. É importante ter. E como a gente está completando o 100º episódio, nada mais justo do que trazer de volta pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Desde o começo lá, desde o primeiro episódio. Mandei mensagem para algumas das pessoas que participaram, não consegui mandar para todas. E como estava todo mundo na correria, nem todo mundo conseguiu responder. Mas nós temos aqui 4 mensagens de pessoas que passaram em momentos diferentes no nosso programa e que tem algo especial para dizer. A gente ficou muito feliz, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Vocês sabem, né? E foi bom porque a gente retomou alguns laços e logo a gente vai fazer o quê? Vai chamar todo mundo para gravar de novo. Tem muito episódio para vir por aí ainda. Rumo ao número 200! Primeira mensagem. Parabéns, exaustos! Queria parabenizar vocês pela marca de 100 episódios e agradecer por cada um deles e por todos os assuntos que vocês trouxeram, todas as pautas, todos os abraços coletivos, porque cada um desses 100 episódios, que eu provavelmente ouvi mais que uma vez, cada um com certeza, me fizeram rir, me fizeram chorar, me fizeram pensar na vida, e é sempre muito divertido fazer minhas coisas enquanto eu ouço vocês. Para mim é um ritual. E então quero parabenizar de novo e espero que tenham mais 100, depois mais 100 e mais e mais e mais e mais, porque é um podcast muito, muito, muito incrível e eu fico muito feliz de ter feito parte logo lá no comecinho e ter visto vocês crescerem tanto e alcançarem tanta coisa nesse tempo. Então, parabéns. Beijão, Ari. Beijão, Fran. Beijão, Vitor, que não tá mais, mas tá ouvindo aí também. E é isso. Parabéns. Gente, o que dizer? Carinho. É muito querida a Bruna. A Bruna, ela é minha amiga eu posso já dizer que é de muito tempo, né? 2015 já faz tempo, não faz? Ela é minha amiga de muito 2015 tempo. Faz um bom tempo já. Assim. E ela é uma querida. Então, quando a gente começou a fazer o Exaustos, ela ouvia sempre, comentava.
E ela veio aqui em casa um dia, a gente chamou ela pra participar. Foi muito legal, ela foi um dos primeiros. Acho que ela foi a primeira convidada, na verdade, né? E Não sei dizer se foi a primeira. eu não tenho certeza, eu tô com essa informação na minha cabeça, não tenho muita certeza, mas eu acho que é a primeira convidada, a Bruna. E o que teve de mais legal foi que ela continuou ouvindo. E toda semana, quando eu entro lá no Twitter do Exaustos, ou no nosso, eu vejo algum comentário dela sobre o episódio. Então, assim, é uma conexão que existe. A gente não tá perto, a gente pode não estar falando, ficar um período longe, um período perto, ela pode não ter participado aqui, mas ela tá toda semana ali ouvindo e falando o que tá sentindo em relação ao que a gente falou, curtindo. Então, é um laço tão gostoso. Muito obrigada, Bru. Obrigado de coração. É muito estranho imaginar que tem alguém que faz as coisas da casa, que tem o dia a dia ouvindo a gente, né? Sim, é muito doido. Aliás, É muito gostoso. nós temos mais uma mensagem. Exaustos, meus amores! Antes de mais nada, quero dar o parabéns pra vocês pelos 100 episódios. Olha, se cansado do jeito que vocês são, exausto do jeito que vocês são, se conseguiram fazer em mais de 100 episódios, merece muito ser comemorado. E obrigado por ter me convidado tantas vezes para fazer parte desse que é um dos podcasts que eu mais adoro e adoro cada um de vocês. Obrigado mesmo. E uma coisa que me deixa extremamente exausto, gente, é boy. Ai, não, vamos ter que falar de macho, né? Porque o macho traz a humilhação, gente. Macho em aplicativo é uma coisa extremamente cansativa, só que eu fico exausto tentando arranjar papo, tentando arranjar alguma coisa legal ali que eu sei que não vai acontecer. E o que é pior, quando eu sei que não acontece, eu não paro por ali. Eu vou em busca de outra humilhação. Então, na verdade, eu me torno exausto de tanto acreditar que um dia o meu amor vai aparecer no Grindr. Ou talvez no Tinder. Se não aparecer nesses dois, eu pulo pro Scruff. Do Scruff eu pulo pro Badoo. E assim eu volto num ciclo interminável e exaustivo pra sempre. Acho que até se eu arranjar um namorado, esse ciclo vai continuar, porque aqui em São Paulo todo mundo quer relacionamento aberto. Então a caçada tem que continuar. Você não vai parar de caçar nunca nesse inferno. Eu não aguento mais. Me salvo, exaustos, mas... Ai, gente, um dia eu paro, eu juro. Um beijo e é nessa que eu vou, meus amores. Gente. Eu quero acreditar que a tua mensagem é que você tá exausto porque você tem esperança. Você jura que alguém vai acreditar nisso, né, Danilo? Francamente, Danilo, nesse podcast não. Ai, gente, olha, eu acho que se tem alguém que é tão exausto quanto os exaustos originais é a Lorelai Fox. Pelo amor de Deus, gente. Inclusive, eu falei aqui, a gente falou da Bruna e vem aí o contraste, né? Que a Lorelai, depois que participou a primeira vez, nunca mais parou de vir. A gente tá aqui, às vezes a gente tá aqui sem fazer nada, e depois assim, vamos chamar a Lorelai? Às vezes a gente pensa numa pauta, não, essa pauta tem que ter o Danilo comentando junto. Então, assim, foi um grande amor que surgiu aí, que ainda bem que tá junto com a gente. E o Danilo é o tipo de amigo, assim como a Bruna, que escuta a gente. A gente tem um privilégio de assim, a maioria dos convidados que a gente trouxe aqui são pessoas que ouvem a gente também. Então, às vezes a gente tá completamente cheio de coisa, correndo, e aí vem algum comentário dele, porque eu também acompanho as coisas que ele faz. Aí tem um comentário no vídeo ou no podcast, eu fico assim, ai meu Deus do céu, não acredito que tem gente que... Escuta, vem comentar com a pessoa mais querida do universo, assim, debochado, mas a pessoa mais querida do universo. É muito bom, cara, é bom demais. Obrigada, viu, Dan? O Dan é, nossa, sério. Coisa linda. Melhor presente dos últimos anos. Freguês do Hornet. Opa, peraí que eu dei um spoiler aqui. Vou conversar de novo. E falando em amigo que curte o Exaustos, temos aí um ouvinte que começou ouvinte, se aproximou e hoje é um amigo próximo, né? Um amigo querido. Aliás, ele já me seguia, mas a gente não tinha uma relação tão estreita. Foi ouvindo Exaustos e comentando que a gente se aproximou. E hoje, gente, eu fico torcendo pra ele vir pra cá, entendeu? Pra gente poder comer pizza freada na moto, entendeu? Fez sentido o que eu falei, Fran? Pizza freada na moto? É no grau que a gente fala. É pizza no grau.
Porque no dia que ele veio aqui pra gente gravar o episódio, o motoboy fez o quê? Empinou a moto. Empinou a motinha. E temos a cena icônica de Vitor olhando lastimavelmente para para uma pizza que virou um pedaço. Mas você sabe que eu acho que é o Vitor que atrai isso, porque acontece com ele final de semana sim, final de semana não. Ah, não vou chamar mais o Vitor pra comer pizza aqui em casa não. Vitor, você que lute. Próxima mensagem. Juro pra vocês, gente, a pizza vem parecendo um crepe. Peraí, começou todos de uma vez? Agora, eita, nós! Olá, pessoas exaustas e maravilhosas que acompanham esse podcast incrível. Aqui é Gutierrez Souza, @iorgut, para quem me conhece pelas ilustrações. E sério, 100 episódios é muita coisa. É para ficar muito exausto mesmo, velho. Sério, eu fico muito feliz sabendo dessa trajetória linda. E sabendo que eu tava lá no primeiro episódio, ouvindo tudo, ajudando a escolher o nome. Quer dizer, ajudando a escolher o nome não, né? Mentalmente eu tava lá. Ai, eu amei, exausto, não sei o quê. E daí pra frente foi só cada vez me identificando mais. Fiquei triste, chorei várias vezes, refleti várias vezes sobre a minha vida. Escrevi frase, desenhei frase do podcast. Usei o meu tempo livre, né? Não tão livre, na época que eu trabalhava em agência, para fazer montagem em peba e ficar colocando no Facebook para zoar os meninos. E, enfim, foi uma trajetória muito linda, Eu lembro muito também do episódio que eu gravei. De vez em quando eu vou lá para ver se isso não foi um surto da minha cabeça, porque imagina aí você gravar um episódio do seu podcast preferido. Nossa, ainda fico incrédulo que isso aconteceu. E desde aquele episódio, eu queria dizer para vocês que eu continuo exausto pelo mesmo motivo. Nossa, é muito difícil a minha exaustão. A minha exaustão é justamente pela insegurança que eu tenho com o meu trabalho. Gente, é sério, é muito difícil ser um leonino que tem a autoestima no céu para sua beleza, para seu corpo, para tudo, e a autoestima no chão para o seu trabalho. Muito difícil. A minha insegurança me deixa exausto demais. E é muito bom poder dividir isso com vocês, porque é muito bom saber que tem um monte de gente exausta junto. Um beijo muito grande e, nossa, 100 episódios. 100 episódios, 100 episódios. Parabéns, parabéns, pessoal. Continuem exaustos, que a gente tá exausto junto. Gente, a empolgação do Guti me dá força pra viver. Você não tá entendendo. Uma das pessoas mais talentosas que a gente conhece, um dos presentes mais fofos. Sim. Que eu pessoalmente posso dizer que alguém me fez uma coisa muito, muito, muito querida, uma pessoa muito do bem. Ele é extremamente coração, né? E Guti, muito. Você sabe, eu não preciso falar porque você escuta a gente, você conversa comigo, então você sabe que estamos juntos aí na insegurança profissional, né? Na autoestima que fica oscilando. Um dia a gente ama o que a gente fez, no outro dia a gente olha e fala, mas que merda foi essa? E assim a gente segue lutando para valorizar o que a gente faz, que é parte do nosso coraçãozinho, né? Realmente é muito bom saber que a gente não tá sozinho, né, Fran? Nas inseguranças todas da vida. Eu tenho um pouco de inveja dessa autoestima de leonino dele aí. Mas é inveja boa. Eu tenho inveja de autoestima, ponto. Hoje, exausto sendo exausto da depressão. Ai. A próxima mensagem, vamos lá, vamos ouvir primeiro e depois a gente fala sobre a pessoa que mandou. Ok. Oi, Ari, Vitor e Fran, tudo bem aí com vocês? Gente, aqui é a Marina Viaboni, eu tô passando para dar os parabéns para vocês pelos 100 episódios do Exaustos. Eu sempre ouço vocês são uma companhia muito legal para mim aqui em casa, na quarentena principalmente. E fico muito feliz por ter participado de um programa com vocês. Na época que eu gravei com vocês, a gente gravou presencial. Ainda dava para gravar coisa presencial. E espero participar de novo em breve também num novo programa, com outro tema, enfim, pra gente conversar bastante. E eu quero falar para vocês o que tá me deixando exausta. Na verdade, várias coisas estão me deixando exausta, mas uma coisa que me deixa muito exausta e de saco cheio é lidar com as lumenas da vida real, assim. Às vezes eu só quero desabafar, só quero falar uma besteirinha, postar uma besteirinha ali no Twitter, sabe? De boa, de boinha, assim, dar aquela reclamadinha de boa. E, cara, qualquer assunto vira um textão, vira uma discussão, vira um negócio, assim, que eu falo, da onde tá vindo essas pessoas? Que gente chata, que gente chata. Eu estou exausta. Deixa eu reclamar em paz das minhas coisas, deixa eu falar em paz de qualquer assunto que eu quero falar. Poxa vida,
Já tá difícil viver, sabe? Vamos rir dos problemas, coisa besta do dia a dia, sabe? Então eu tô um pouco de saco cheio disso, assim, isso tá me deixando bem exausta. Gente, bom programa aí pra vocês. Obrigada pelo convite, que venham mais 1 milhão de episódios do Exaustos pra gente se sentir abraçado aqui virtualmente. Beijo e até mais. Pera, 1 milhão de episódios. Você segura essa responsa? 1 milhão? Não, né? 1 milhão é rolê, morreu. né? Se a gente fizer um por dia por muitos anos, não chega em 1 milhão. Olha, assim, dá pra fazer o Exaustos Ghost também. Direto do além. Atividade paranormal Exaustos. Escolhendo desde já o médium que vai gravar os nossos podcasts quando a gente não estiver mais aqui. Eu amo que do nada a Marina fala assim, já tá tudo uma merda, a gente não tá aguentando, tá difícil demais, uma coisa assim. Agora eu esqueci porque eu fui fazer piada, doutor. Mas na hora que eu ouvi, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é exatamente esse sentimento. Eu já não tô aguentando, pelo amor de Deus, tá difícil demais. Não vamos dificultar. Eu entendo que... Eu nem sei se eu gosto desse termo Lumenas, porque a Lumena passou lá no Big Brother, teve um momento dela lá que foi equivocado, mas já passou. Não vou colocar o peso da chatice das pessoas todo nas costas da Lumena, sabe? Até porque a chatice é ancestral. Exatamente, Lumena, né? Já existia e vai continuar. Mas eu entendo completamente o sentimento, a gente passa por isso todos os dias, na timeline, na vida, né? Trabalhando, criando. É cansativo. É cansativo demais. Tudo que a gente vai falar, a gente tem que pensar 10 vezes e ficar com medo de desagradar as pessoas. Não porque a gente se importa com o que as pessoas pensam, não dizendo que a gente não se importa, o jeito que eu coloquei a frase ficou muito estranho, mas, assim, é que a gente tem que viver sem se importar com o que os outros vão pensar do que a gente acha, teoricamente, né? A menos que a gente esteja A gente quer ficar um pouco longe da guerra de os narrativas outros. também. Contanto a gente não esteja ofendendo ninguém, não esteja agredindo ninguém, a gente quer ser livre para ser quem a gente é e falar o que a gente pensa e desabafar e sentir, sem que ninguém venha apontar o dedo e dizer que a nossa dor não é válida, que a maneira como a gente tá vivendo tá errada. Então, isso, assim, ela representou no Big Brother, mas é uma coisa que a gente já tá passando há alguns anos, né? Tem muitas pessoas... No Twitter, há séculos. Sim, e eu acho muito foda, porque tem muitas pessoas questionando coisas importantes, mas o povo se perdeu tanto nessa coisa de questionar que acaba deturpando o sentido de alguns questionamentos, sabe? Porque todo mundo fala, ih, ó, lá vem o chato. A pessoa ia falar uma coisa que faz sentido, mas o povo já tá com tanto pé atrás, com tanto bode, que já fica, ai, fulano é o chato, já é o chato mesmo. Então eu entendo muito esse questionamento, amiga. Você sabe que toda vez que eu vou fazer algum comentário que eu me excedo no vocabulário, Lorelai Fox agora deu pra falar que eu lumeno no Twitter. As pessoas estão usando esse termo mesmo. Então, eu tomei um susto agora, falei, pronto, o que eu fiz agora? Mas é que você tem que o quê? Que pensar que a Lumena tinha lá o vocabulário dela, né? De 10 palavras que ela usava em todas as frases. Você... palavras difíceis. Também. Nem eu entendi. Nem eu entendi o que a Lumena falava. Então, gente, trancamos Francisco e Lumena em um quarto. O diálogo a seguir é surpreendente. É Dom Pedro II contra Ciro Gomes. Ai, gente, mas é isso. A gente ouviu com bom humor. A gente amou. Marina, amo você. Vocês sabem aqui, que estão ouvindo, né? Que a Marina é uma das minhas melhores amigas, então também não é segredo. Não vamos fingir que foi sem querer, né? Amo muito. Muito obrigada por mandar essa mensagem. A gente já quer você aqui de novo. Nossa amiga Girl Boss, para falar aqui com a gente. E muito obrigada a todos vocês, amigos, que mandaram áudios, que pararam um minutinho para responder no Zap, falaram assim, eu tô corrido, ou falaram, vou mandar, mas no fim não deu tempo. Vocês são incríveis e queremos mais vocês aqui. Todo mundo que a gente trouxe aqui até hoje é gente que a gente tem um carinho muito especial e que a gente quer trazer de novo. Eu acho que parte da essência do podcast é a gente saber escolher os convidados, é óbvio, né? E eu acho que isso é uma coisa muito doida. A galera, esses podcasts grandes aí, gente, eu não era pra fazer crítica, mas já que estamos gravando, vou fazer. Esses podcasts grandes de YouTube, eles crescem cada vez mais porque a preocupação não é o ambiente que eles estão criando ali, não é exatamente a conversa, mas é gerar polêmica.
E aí você vê a galera se sentando com umas pessoas que eu falo assim, meu, que coragem de, primeiro, sentar numa mesa pra falar com essa pessoa e, segundo, dar um palco pra essa pessoa com tanta gente boa pra conversar, com tanta gente que tem histórias legais e que vale a pena você ampliar a voz, você tem intimidade. Então, eu entendo o formato, né? A imprensa sempre funcionou dessa maneira, a mídia sempre funcionou dessa maneira, só são novos formatos. Mas eu gosto muito do que a gente construiu, de trazer pessoas que a gente tem identificação, que a gente tem proximidade, não necessariamente proximidade, mas tem uma ligação. E eu acho que daqui pra frente a gente vai continuar fazendo isso. Esse é o nosso objetivo. É falar com pessoas que agreguem, né? Que não seja só pela polêmica, só pelo... É muito fácil ficar procurando convidados que têm um número gigante para chamar atenção, mas não tem nada para falar. É uma coisa que o Rogério Skylab falou num desses podcasts, aliás, que é muito perigoso esse papo de falar que o podcast é uma conversa de bar, sem propósito. Todo o conteúdo que você produz, quando ele está na internet, ele tem um propósito. Quando você não trabalha para que isso seja uma coisa que gere progresso, que gere coisas boas, que transmita uma informação que vai além, você pode estar colaborando com coisas, ainda mais hoje em dia, ainda mais no Brasil, que você não tem ideia, que você não, assim, por mais que você não queira corroborar, você não precisa se arriscar por conta de buzz, por conta de fama, por conta de audiência. Essa coisa de mesa de bar não existe. A gente é responsável por todo o conteúdo que a gente produz. Tudo que você escreve no teu Twitter, no teu Facebook, tudo que você grava no teu podcast, tá ali. É uma opinião e aquilo tá contribuindo para alguma coisa na internet. A internet tem muita força e a gente precisa parar de fingir que a internet é terra de ninguém e a internet não é uma ferramenta poderosa. Ela é muito. E essas pessoas sabem que é uma ferramenta poderosa, tanto é que muitas ficaram milionárias por causa da internet, né? Por causa disso que elas estão chamando de conversa de bar. Mas enfim, gente. É isso. Muito obrigada, pessoal. Eu amei as mensagens. E agora a gente segue nosso programa na paz do Senhor, com a calma e a tranquilidade de saber que a gente está fazendo um trabalho que agrega tantas pessoas que a gente admira. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom mesmo. 100. Agora é rumo ao 1 milhão, né? já tá, né? A Menu é aquele momento do programa em que a gente compartilha algo que a gente curtiu muito, que a gente tá ouvindo, assistindo, vendo, enfim, que vai deixar o seu dia mais leve, mais feliz. Quem quer começar com o Menu? Quem vai? Ninguém falou, então eu falo. Pode. Então, eu só queria recomendar o que eu já recomendei aqui uma vez. Vou reiterar o WandaVision, porque sensacional. E agora também o Mandalorian, que tá com uma temporada que eu só tô vendo agora. Mas legal pra um caralho também. Então, eu virei assim, entusiasta do Disney Plus. Assinei muito desconfiado, assim, não sabia se ia valer a pena. E todo aquele acesso ao MCU datado por ordem dos filmes. É legal pra caramba. Até minha avó tá assistindo o filme da Marvel agora. Eu amo. Quem vai falar? Quer falar, Vitor? Tá bom. Eu ia dar o WandaVision também, né? Mas lembrando que eu não vou fazer muito a advogar mas a MCU geralmente a gente se surpreende com as coisas que eles entregam lá. O próximo série que sai é o Falcão e o Soldado Invernal. Vai sair esse mês ainda, acho que é dia 19. Fiquem atentos. Então, pode ser que dê uma continuidade no que como acabou o WandaVision. Então, E a outra coisa que eu queria divulgar, não é uma coisa muito popular entre o público do podcast, mas é uma coisa que eu perdi bons dias assistindo. É uma série, um desenho no Netflix que chama Kengan Ashura. É um desenho bem bobo, bem X, tipo de super-herói, não é de super-herói, é de heróizinho. E a trama é o seguinte: tem um monte de corporação, grandes corporações do mundo, né? Tipo, grande empresa, etc. E para elas não se engalfinharem,
no mundo corporativo e quebrar o mercado, elas resolvem as diferenças dela com trocação de porrada. Então eles elegem um lutador no nome deles, e aí eles estão, putz, eu quero comprar as ações de fulano, mas tal cara tá empacando. E aí, você vai ficar empacando minha compra aqui? Ou tem outro cara interessado e os dois não param de dar oferta e falam, mano, vamos resolver isso na porrada. Aí eles elegem um cara lá, leva e os caras trocam porrada. E é uma porrada honesta. Não tem poderzinho, não tem magiazinha, é tudo porrada boa, de qualidade, bem animada. Aí você fala, pô, legal, honesto, gostei. Honesto. E aí, tipo, acho que a próxima temporada tá pra sair, que eu acho que é a penúltima temporada. Assim, não espere diálogos incríveis, não espere linhas de raciocínio incríveis. Tem muita coisa boba, tem muito personagemzinho desnecessário, como todo anime tem muito diálogo. Ai, puta que pariu, mano, cala a boca, vai logo, dá soco logo. E é isso, é aquele da série que você coloca ali, aí quando você coloca passando ali, sei lá, você tá costurando, tá fazendo um tricô, você tá fazendo um almoço ali, tá limpando a casa. Fazendo a unha, né? E aí, putz, começou a porrada. Aí você para e você fazendo, agora vai. Aí beleza, aí depois você volta pra sua atividade normal enquanto eles estão falando coisa que é irrelevante. Mas é isso. Eu me diverti muito, foram 2 semanas que eu passei completamente Qual é o nome da entretido. série? Kengan Ashura. E eu acho Kengan Ashura, tá. E eu acho incrível que os desenhistas do cara, eles têm um conhecimento de anatomia do corpo humano que é incrível. Mano, todo mundo no shape, tá ligado? Mano, os caras trincados. Caralho, mano. Os caras vivem a vida inteira de malhar, mano. Os caras enormes, os caras têm tipo, 4 metros de altura, mano. Tudo fibrado, beleza, é desenho. Mas, tipo, velho, é incrível. é estupendo. Mano, os caras projetaram tudo do desenho, estudo de anatomia, fazendo esse desenho. Pegou um monte de gente que tava estudando anatomia de desenho e colocou pra desenhar. E os caras, mano, ficaram de pau duro lá e desenharam os caras. É isso aí. Tava saudade de você falando isso, Frita. Ai, meu Deus. Gente, minha indicação é Moxie. Moxie é um filme americano que saiu agora na Netflix. Ele estreou esses dias. E é uma comédia romântica, tá ligado? Aquelas teen mesmo. Eu vou falar, insistam, porque eu comecei e eu achei ele lento, parado no começo, mas assim, é muito no comecinho e ele pega a velocidade muito rápido. Então, na hora que começou, eu fui no Twitter e reclamei. Falei assim, nossa, tô achando meio que não vou gostar, essa protagonista não tem tanto carisma, o filme é meio lento. Só que aí, quando ele pegou, que tipo, começou a história de fato, né, Gente, eu terminei esse filme chorando, não que isso seja novidade, porque eu acho que tudo que eu falo aqui eu choro, mas eu terminei, assim, muito feliz e empolgada. Ele tem uma trilha sonora incrível e é uma história adolescente, então é aquela história que acontece no colégio, de uma menina ali meio perdida na narrativa da escola, aquela que é nerdzinha que fica quieta no seu canto pra se tornar invisível, sabe? Não senta nem na frente pro professor não chamar, fica ali no canto. E aí chega uma menina nova e ela começa a se questionar, né? Encontra as origens feministas da mãe dela, da adolescência, e buscando essas referências, elas meio que fazem uma revolução ali na escola. É um filme dirigido pela Amy Poehler, que também que participa do filme, inclusive, acho que ela é a mãe da menina. E é muito legal, gente. Muito fofo. Não vou mentir, não. Eu achei uma gracinha. Tem o Ike Barinholtz também, que é outro ator que eu acho sensacional, né, no papel de professor. Tem umas, tipo assim, você dá risada com a trilha, na verdade você fica nostálgico com a trilha. Quando tocou pela primeira vez ali um Bikini Kill, eu já falei assim, putz, é meu, esse filme é pra mim. E aí engatei. E então, assim, você vê que é um filme feito pras novinhas, né, falando de revolução, falando de direitos, falando de feminismo, para as meninas novinhas, mas ele não pega só elas. Como a gente fala do famoso algoritmo da Netflix, ele é muito bom porque ele pega a nostalgia da adulta, da mulher mais velha, pega a jovem adulta ali que se identifica com aquilo e pega as novinhas que estão no ambiente escolar. Então é um filme para todo mundo, para todas. Chama Moxie Quando as Garotas Vão à Luta, tá bom? Eu poderia indicar o filme, mas eu não vi. Eu queria ver, mas não vi ainda. O novo Príncipe em Nova York. Estou muito triste que não consegui ver esse fim de semana, pois adoeci. E
Tinha outra coisa que eu ia indicar, mas infelizmente não está funcionando no meu cérebro. Eu esqueci o nome. Ah, não, é um filme chamado Little Italy, é um filme velho já, mas que eu achei muito fofinho, que é de duas famílias rivais, meio um Romeu e Julieta atual, sabe? Com duas famílias que vivem em Little Italy, que se separam e aí os filhos se apaixonam e vocês já sabem o que acontece, não é mesmo? Não sabe, porque Romeu e Julieta eles morrem. Mas será que morrem? Será? Corta essa parte que eu acho que eu dei um spoiler. Ah, mano, então, spoiler de Romeu e Julieta é, pelo amor de Deus. Não, do filme. Ah, tá. Eu vi um meme muito bom, mano, que tava lá tentando entender as reações do Romeu quando ele encontra a Julieta, e tá lá opções. Verificar o pulso da Julieta. Opção B. Perguntar pro padre o que aconteceu. Opção C. Vou me matar também. Amo. Ai, meu Deus. Eu abri a tela da Netflix aqui pra ver se lembrava o nome do filme, antes de fato lembrar. E tá no destaque This is the End, no destaque da Netflix. Gente, se você não viu This is the End ainda, assista. É isto. Dorime. É aquele momento em que a gente compartilha as nossas dores. Aquilo que a gente não recomenda nem para o inimigo, tá? Fica longe, vaza, sai. Dorime. Interimo adapare dorime. O meu Dorime é uma série que, mano, eu assisti 2 episódios. Putz, velho, tá na Netflix, é aquele Por Trás de Seus Olhos. Mano, assim, ó, eu entendo que não é pro meu público-alvo, mas, velho, sem condições. Mó pornô de velha energy, cara. Sem condição. Eu assisti 2 episódios daquilo, tipo... Sério. Mano, isso aí é tipo a novela da Globo. A novela da Globo fazia isso direto. Tipo, sério que as pessoas estão achando isso incrível? Mano, não é possível. Aí, sei lá, as pessoas que assistiram, que gostaram, pode discordar em casa aí quietinho. Mas esse é o meu espaço de não recomendar. Se você não gosta, se você quer ver tramas mais elaboradas, com diálogos mais eficientes, procure alguma novela da Globo. Tem o Globoplay lá, tem várias. É a mesma porra. É uma pornozão de velha. E é isso aí. Amo. Eu não tenho nada pra não recomendar de novo. Tudo que eu assisti eu gostei muito. Então não tô zen. Tô tentando pensar aqui, mas eu não consigo lembrar. O que é bom, porque minha vida tá muito frustrante ultimamente. Vou dar um dorime pra mim mesma. Eu acho que é Inferno Astral. Semana passada meu computador... Achei que tinha matado meu computador. Foi difícil fazer ele voltar, mas ele voltou. Toda hora quebra alguma coisa. Então dorime é pra mim. Que a vida não tá fácil não. Parece que eu tô me empatando aqui. Mas vamos que vamos. É isso aí. Gente, desculpa. Ficou pesado o clima. Ficou pesado, desculpa. Gente, obrigada por estarem com a gente todo esse tempo. Até hoje, 100 episódios. É muito doido pensar que a gente tá aqui há tanto tempo. Coisa pra caralho. 100 episódios. 100 episódios. Melhor e é do aquela mundo. Coisa. O Francisco referenciando blogueirinha pra mim. O que é blogueirinha? Porque na verdade é um jogador que é um menino que joga com a gente que fala isso o tempo inteiro. Isso o Yuri, ele pega da blogueira. Quem? Qual blogueira? Da blogueirinha. Da blogueirinha de merda. Blogueirinha. Da blogueirinha de merda. Ela não é mais uma de merda? Ela trocou o nome. Ela não é mais de merda, mas... Porque financeiramente não vale a pena você ter de merda no nome, né? Acho que as marcas não vão querer patrocinar o de merda. Cara, eu me sinto ultrajado quando eu reconheço os memes LGBT e o Francisco reconhece. Eu falo, mano... Pra mim era meme do Yuri, pra mim não era meme... Não, mas eu reconhecia quando o Yuri referenciava... Ai, Francisco, sem condição, cara. Em que escopo você quer se encontrar, cara? Tem que se decidir. Nenhum, né? Para de colocar o Francisco numa caixinha. Deixa ele voar com suas próprias asas. Eu vou pro sol, me queimo, caio e me arrebento. Gente, não pode encher minha bola que eu vou lá e faço gol contra. Essa que é a verdade. Não, mas eu não enchi sua bola, não. Não, eu tô dando um recado pro mundo, assim, agora. No máximo eu tô tendo dó, porque, pelo amor de Deus, blogueirinha 2020. Encheu minha bola, eu vou lá, pá, gol contra. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Até a semana que vem. Esperamos vocês. Não se esqueçam de mandar e-mail para estamosexaustos@gmail.com pra gente fazer aquele abraço coletivo gostoso. E é isso. Tchau. Falou. Adiê.